Olá, gente, tudo bem? Sou o professor Felipe Moraes, professor de Física. A partir de agora, iremos dar início à segunda unidade letiva e essa é a nossa primeira aula referente aos dias 13 e 14 de abril. Esta aula é dedicada aos alunos do sétimo ano A e sétimo ano B. Para darmos início à nossa aula, peguem o livro 2, na unidade 2, que fala sobre a transmissão do calor, lá na página 234. Vamos falar um pouco sobre calorimetria, calor sensível e calor latente. Bem, vamos conhecer o termo calorimetria, né? Então, o termo calorimetria é formado por duas palavras, calor e metro. Do latim, calor representa a qualidade do que é quente, e metro deriva do grego, que significa medida. Portanto, calorimetria é uma parte da física que estuda os fenômenos relacionados a trocas de energia térmica. Essa energia em trânsito é chamada de calor. Bem, já falamos de calor em aulas anteriores, mas não custa nada relembrar. Então, calor é uma forma de energia térmica em trânsito e ocorre devido à diferença de temperatura entre os corpos. Então, falamos em aulas anteriores também que o calor sempre flui espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Falamos também em aulas anteriores sobre a temperatura. Bem, já sabemos que a definição de temperatura se delimita ao grau de agitação das moléculas de um objeto ou de um corpo. Então, na imagem nós podemos observar que quanto mais as moléculas vibram, maior é o fluxo do calor. Logo, moléculas que vibram muito têm alta temperatura e aquelas que têm baixa vibração possuem temperaturas menores ainda. Então, nós temos aí alguns dispositivos que determinam essa medição, que quantifica essa medição, que são os termômetros. Muito bem. Então, da observação cotidiana, podemos dizer que ao receber ou perder certa quantidade de energia térmica, um corpo irá sofrer ou uma variação em temperatura ou uma mudança no seu estado físico, como podemos perceber aqui. Então, quando nós medimos a temperatura quando estamos febril, percebemos uma certa variação na temperatura no termômetro, inicialmente e depois no momento de averiguar a temperatura. E também pode haver uma mudança de estado físico quando colocamos a água para aquecer e em dado momento percebemos que a água começa a evaporar. Então há uma mudança de estado físico. Bem, gente, calor sensível nada mais é do que a variação de temperatura correspondente a uma variação no estado de agitação das partículas do corpo. Nesse caso, a energia térmica transferida é denominada de calor sensível. Então, portanto, calor sensível produz apenas variação de temperatura sem que o estado físico da matéria seja alterado. Um exemplo é quando uma pessoa está febril, a temperatura dela aumenta paulatinamente, ou seja, estou me referindo aí em relação à variação de temperatura somente, não há mudança de estado físico. Então nós podemos perceber aqui na imagem paciente que faz teste de temperatura corporal em relação ao coronavírus. Calor latente, a mudança de estado físico correspondente a uma alteração do estado de agregação das partículas do corpo, fazendo com que um sólido, por exemplo, transforme-se em líquidos, sem, no entanto, alterar a sua temperatura. Quando falamos nisso, em que um corpo passa de um estado físico para outro, nós estamos falando aí de calor latente. Mas quando há essa mudança de estado físico, não há alteração de temperatura.
Então, gente, por que o gelo derrete, né? Então, isso acontece porque a temperatura do gelo começa a aumentar ao passo que ele recebe energia térmica, passando de -5 graus Celsius para -4, depois para -3 e assim por diante até chegar a 0 graus Celsius. Essa é a temperatura em que o gelo começa a derreter. Portanto, podemos dizer que o ponto de fusão ou a temperatura de fusão do gelo é igual a 0 graus Celsius em relação ao nível do mar. Então, quando o gelo começa a derreter, ele está, na verdade, a água, nesse caso, né, que está no estado sólido, passa para um outro estado, estado líquido. Quando há essa mudança, nós temos aí a fusão, né? Então, nós temos aí calor latente. Bem, pessoal, os estados físicos da matéria ou fases são as diferentes formas de como uma substância pode se apresentar no espaço. A água, por exemplo, pode ser encontrada na natureza de diferentes formas, como, por exemplo, líquido, né, em rios e mares, sólidos no alto de montanha ou também na neve, e também em estado de vapor, nas nuvens, por exemplo. Vamos lá. Então, o primeiro estado que nós estamos tratando é o estado sólido. É quando os átomos das moléculas constituintes da matéria estão em um estado de agitação baixo, podendo ser concentrados mais átomos em um mesmo espaço físico. Possui forma e volumes fixos. Então, no estado sólido, a força de atração é maior que a força de repulsão entre suas moléculas. Então, por exemplo, a bola de bilhar pode ser colocada em qualquer tipo de recipiente, que ela não tomará a forma do recipiente, e seu volume não vai aumentar ou diminuir. Então, em estado sólido, nós temos forma própria e volumes fixos. E ainda mais, a força de atração é muito superior em relação ao estado líquido e em relação ao estado gasoso. Próximo é o estado líquido. Então, no estado líquido ocorre quando as moléculas já estão um pouco mais dispersas em relação à mesma matéria do estado sólido. Substância no estado líquido tem um volume fixo, porém a sua forma pode variar. Então, no estado líquido, a força de atração é aproximadamente igual à força de repulsão entre as moléculas. Por exemplo, a água, se estiver em um copo, toma a forma do copo ou de um vaso. Se estiver numa jarra, por exemplo, fica na forma da jarra. Então, o líquido, apesar de possuir um volume fixo, não possui uma forma própria, uma forma fixa. E por último, o vapor. Acontece quando as partículas que formam a matéria estão bastante afastadas, dispersas no espaço. Por isso, elas podem ter a forma e o volume variáveis. Então, a força de atração no estado de vapor é menor que a força de repulsão entre suas moléculas. Por exemplo, o oxigênio pode ser comprimido dentro de um cilindro e tomar a forma desse cilindro. Então, o estado de vapor não possui um volume fixo, né? E também não possui uma forma fixa. Ela vai ter a forma do recipiente que se colocar, assim como a água não possui uma forma fixa, justamente porque são fluidos. Então, fluidos não possuem formas fixas. Vamos lá. Mudança de estado físico. Então, a influência de fatores externos como pressão e temperatura fazem a matéria se apresentar ora em um, ora em outro estado físico.
Então, a água coexistindo em três estados físicos na natureza existe? Sim, com certeza. Então, as mudanças de um estado físico para outro recebem denominações específicas que nós já vamos ver. Mas nessa imagem nós podemos perceber que a água está em mais de um estado físico. Então, nós temos a água que está no mar, no estado líquido. Nós temos a água no estado de vapor, que está na atmosfera. E nós temos a água no estado sólido, que está no iceberg. Então, os três estados físicos coexistindo. Bem, mudança de estados físicos. Já conhecemos aí o estado sólido, líquido e gasoso. Bem, quando há uma mudança do estado sólido para o líquido, nós chamamos isso de fusão. E do líquido para o gasoso, vaporização. Bem, esses processos de fusão e vaporização são processos que absorvem o calor. Se absorvem o calor, essas transformações são transformações endotérmicas. Vamos ver as outras mudanças de estado físico. Bem, quando eu saio do estado de vapor para o estado líquido, nós temos aí um nome chamado de condensação ou liquefação. Outra mudança de estado é do líquido para o sólido. Temos aí a solidificação. Então, neste caso, são transformações que liberam calor. Portanto, são transformações exotérmicas. Então, transformações endotérmicas absorvem calor e transformações exotérmicas liberam calor. Mas ainda temos outras mudanças de estado físico, como por exemplo, quando sai do sólido diretamente para o vapor, nós temos aí a sublimação e também do vapor diretamente para o sólido, nós temos a ressublimação. Características importantes nas mudanças de estado físico. Bem, ponto de fusão é chamado também ponto de solidificação. Ponto de fusão é a temperatura em que uma substância muda de estado sólido para o estado líquido. Ponto de solidificação corresponde ao processo inverso, embora as temperaturas sejam equivalentes. O ponto de fusão e o ponto de solidificação são obtidos em uma dada pressão. Quando esta não é citada, considera-se a pressão atmosférica em relação ao nível do mar. Bem, ponto de ebulição ou ponto de liquefação. Ponto de ebulição é a temperatura em que uma substância muda de estado líquido para o estado de vapor. E o ponto de liquefação ou ponto de condensação corresponde ao processo inverso, embora as temperaturas sejam equivalentes. Então, pontos de ebulição e ponto de liquefação são obtidos em uma dada pressão. Quando esta não é citada, considera-se a pressão atmosférica. Então, vamos lá. Este aqui é o diagrama de mudança de estado físico. Então, nós temos ali as variáveis temperatura e tempo. Aqui nós temos uma temperatura de menos 20 graus Celsius, ou seja, temos um corpo no estado sólido. A partir do momento em que há um aumento na temperatura, ou seja, esse corpo recebe energia térmica, ele vai ter uma variação na sua temperatura, de menos 20 para 0 graus Celsius. Então, a temperatura aumentou. Se a temperatura aumentou, esse corpo possui calor sensível. A partir do momento em que ele chega a uma temperatura de 0 graus Celsius, nós vamos manter essa temperatura, porém vai haver uma mudança de estado físico. Se é uma mudança de estado físico, convém eu chamar aí de calor
latente. Então, calor latente é a mudança de estado físico, porém a temperatura permanece constante. A partir do momento em que cessa o calor latente, vamos ter novamente uma variação na temperatura, ou seja, calor sensível no estado líquido, e quando há uma passagem do estado líquido para o estado gasoso, vamos ter novamente calor latente. Então, este é o diagrama de mudança de estado físico. Transformações físicas da água e formas de calor. Bem, isso aqui nada mais é do que uma síntese do quadro que foi visto ainda há pouco, do gráfico que foi visto ainda há pouco, onde nós temos um corpo com uma temperatura de menos 20 graus Celsius que recebe calor. Ao receber calor, ele vai sofrer uma variação na sua temperatura. Se há uma variação de temperatura, temos aí um calor sensível. Então, ao atingir a temperatura de 0 graus Celsius, vai haver uma mudança no estado físico. Então, convém chamar neste caso, calor latente. Então, passa do estado sólido para o estado líquido. Então, acontece aí uma fusão. A partir do momento em que a água está no estado líquido, então ela vai receber calor e aumentar a sua temperatura. Então, uma variação de temperatura. Então, convém eu falar, nesse caso, de calor sensível. A partir do momento em que a água passa do estado líquido para o estado gasoso, estado de vapor, convém nós chamarmos de calor latente. E quando esse vapor sofre uma variação na sua temperatura, ou seja, recebe calor, convém falar novamente em calor sensível. Bem, gente, chegamos ao final dessa nossa aula. Temos uma atividade proposta aí no livro, na página 240, que eu quero que você resolva a questão número 4, número 5 e número 7. Resolvo com muito carinho essas atividades, tá? Muito obrigado e até a próxima.